Você já se perguntou por que nasceu exatamente na família que tem? Por que não em outra casa, com outros pais, outros irmãos? Se essa pergunta já passou pela sua mente, prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre sua existência. Chico Xavier, através de seus mentores espirituais, recebeu uma das mais profundas revelações sobre o propósito sagrado por trás de cada nascimento. E hoje vou compartilhar com você os sinais inconfundíveis de que sua alma escolheu sua família por razões muito específicas e poderosas. Durante uma das sessões mais marcantes de Chico Xavier, em uma noite de 1978, o Espírito Emmanuel trouxe uma mensagem que deixou todos os presentes em profundo silêncio. Ele revelou que cada alma, antes de reencarnar, passa por um processo minucioso de escolha. Não é o acaso que determina onde você vai nascer, com quem vai conviver seus primeiros anos de vida, ou quais desafios vai enfrentar. Existe um plano divino, cuidadosamente elaborado, onde sua alma seleciona exatamente a família que oferecerá as experiências necessárias para sua evolução espiritual. Emmanuel explicou que existem 5 tipos específicos de almas, que fazem escolhas muito particulares ao selecionar suas famílias terrenas. Cada tipo tem características únicas, sinais inconfundíveis que se manifestam ao longo da vida. E quando você descobrir qual é o seu tipo, tudo começará a fazer sentido. As brigas familiares, as incompreensões, os momentos de amor profundo, as lições dolorosas, os momentos de alegria compartilhada, tudo ganha um significado completamente novo quando você compreende o propósito espiritual por trás dessas experiências. A primeira revelação diz respeito às almas que Emmanuel chamou de curadoras de linhagem. Essas são almas antigas, experientes, que escolhem nascer em famílias onde existem padrões negativos que se repetem há gerações. Se você sente que é diferente dos seus familiares, se percebe que tem uma visão de mundo completamente distinta, se muitas vezes se questiona como pode ter nascido naquela família, você pode ser uma curadora de linhagem. Maria Helena era uma dessas almas. Nascida em uma família onde a violência doméstica se repetia há 3 gerações, onde as mulheres sempre foram submissas e os homens sempre foram agressivos, ela cresceu sentindo uma revolta inexplicável contra esses padrões. Desde pequena, questionava por que sua mãe aceitava ser tratada daquela forma, por que sua avó havia vivido a mesma situação, por que parecia existir uma maldição que se repetia infinitamente. Durante anos, Maria Helena carregou uma culpa profunda. Sentia-se ingrata por não conseguir aceitar sua família como era, por sempre estar questionando, sempre estar tentando mudar as coisas. Ela não entendia por que nascera naquele ambiente se não conseguia se adaptar a ele. A resposta veio quando ela descobriu os ensinamentos de Chico Xavier sobre as curadoras de linhagem. Emmanuel explicou que essas almas escolhem propositalmente famílias disfuncionais porque trazem consigo a força espiritual necessária para quebrar ciclos negativos. Elas não nasceram para se adaptar aos padrões familiares, nasceram para transformá-los. Sua diferença não é um defeito, é um dom. Sua incapacidade de aceitar o que está errado não é rebeldia, é missão. O mecanismo espiritual por trás dessa escolha é fascinante. Antes de reencarnar, essas almas passam por um processo de preparação intensivo. Elas recebem uma blindagem energética especial que as protege de absorver completamente os padrões negativos da família. Por isso, conseguem manter sua individualidade, sua capacidade de questionamento, sua força para resistir às pressões familiares. Se você se reconhece nessa descrição, saiba que sua missão é sagrada. Você não está na sua família por acaso. Você está lá como um instrumento de cura ancestral.
Cada vez que você se recusa a repetir um padrão negativo, cada vez que você escolhe o amor ao invés da raiva, a compreensão ao invés do julgamento, você está curando não apenas sua linhagem, mas também as gerações futuras. Para reconhecer se você é uma curadora de linhagem, observe estes sinais. Você sempre se sentiu diferente da sua família, tem dificuldade para aceitar comportamentos que considera injustos ou prejudiciais, sente uma responsabilidade inexplicável de consertar as coisas, possui uma sensibilidade emocional muito aguçada e frequentemente é vista como a ovelha negra ou a rebelde da família. A segunda revelação de Emmanuel fala sobre as almas professoras. Essas são espíritos que escolhem nascer em famílias onde podem ensinar lições específicas através do exemplo, do amor incondicional e da paciência infinita. Se você sempre foi aquela pessoa para quem todos recorrem nos momentos difíceis, se tem uma capacidade natural de compreender e aconselhar, se sente que sua missão é ajudar os outros a crescerem espiritualmente, você pode ser uma alma professora. João Carlos descobriu sua natureza de alma professora de uma forma muito particular. Ele nasceu em uma família onde o pai era alcoólatra e a mãe estava sempre deprimida. Seus 2 irmãos mais novos dependiam completamente dele para tudo, desde ajuda com os estudos até apoio emocional nos momentos mais difíceis. Durante a adolescência, João Carlos se revoltou contra essa responsabilidade. Por que ele tinha que cuidar de todo mundo? Por que não podia simplesmente ser um jovem normal, sem tantas preocupações? A resposta veio através de um sonho muito vívido que ele teve aos 25 anos. No sonho, ele estava em um lugar muito luminoso, conversando com um ser de luz que lhe explicava sua missão. O ser mostrou a ele como sua alma havia escolhido aquela família específica porque sabia que poderia fazer a diferença na vida de cada membro. Seu pai precisava aprender sobre amor incondicional. Sua mãe precisava descobrir sua própria força. Seus irmãos precisavam de um exemplo de determinação e bondade. Quando João Carlos acordou, tudo fez sentido. Ele percebeu que sua capacidade natural de orientar, sua paciência com os problemas familiares, sua força para não desistir mesmo nos momentos mais difíceis, não eram fardos, eram dons. Ele havia nascido naquela família para ser um farol de luz, um exemplo vivo de que é possível superar qualquer dificuldade com amor e determinação. Emmanuel revelou que as almas professoras passam por um processo de preparação muito especial antes de reencarnar. Elas recebem dons específicos, uma intuição muito aguçada para entender as necessidades emocionais dos outros, uma paciência que parece inesgotável, uma capacidade natural de encontrar as palavras certas nos momentos certos e uma força interior que as permite permanecer firmes mesmo quando todos ao redor estão em crise. Se você é uma alma professora, sua família foi cuidadosamente escolhida para oferecer as situações exatas onde seus dons poderiam se manifestar. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de demonstrar uma virtude específica. Cada pessoa da sua família que apresenta dificuldades é, na verdade, um aluno que sua alma se comprometeu a ajudar antes mesmo de nascer. Os sinais de que você é uma alma professora incluem: desde criança, as pessoas se sentem à vontade para compartilhar seus problemas com você. Você tem uma capacidade natural de ver o lado bom das pessoas, mesmo quando elas estão passando por momentos difíceis. Frequentemente, você é procurado para mediar conflitos familiares, possui uma sabedoria que parece vir de lugar nenhum, especialmente sobre relacionamentos e crescimento pessoal, e sente uma satisfação profunda quando consegue ajudar alguém a superar um obstáculo. A terceira revelação trata das almas resgatadoras. Emmanuel explicou que essas são espíritos que escolhem nascer em famílias onde existe uma ou mais pessoas que precisam de ajuda espiritual urgente.
Pode ser alguém que está perdido em vícios, alguém que carrega traumas profundos de vidas passadas, ou alguém que está em risco de tomar decisões que comprometeriam gravemente sua evolução espiritual. Ana Beatriz sempre sentiu uma conexão inexplicável com seu irmão mais velho, Roberto. Desde pequena, percebia que ele carregava uma tristeza profunda que ninguém mais da família conseguia enxergar. Roberto era aparentemente bem-sucedido. Tinha um bom emprego, era casado, tinha filhos. Mas Ana Beatriz sentia que por trás dessa fachada existia uma alma em profundo sofrimento. Durante anos, ela tentou se aproximar do irmão, mas ele sempre mantinha uma distância emocional. Criava barreiras, evitava conversas profundas, desconversava sempre que ela tentava falar sobre sentimentos ou espiritualidade. Ana Beatriz chegou a pensar que estava imaginando coisas, que talvez sua preocupação fosse excessiva. Tudo mudou em uma noite de dezembro de 2019. Roberto ligou para ela às 3 da manhã, chorando compulsivamente. Ele havia decidido acabar com a própria vida e queria se despedir. Ana Beatriz não hesitou. Saiu de casa no meio da madrugada e foi até a casa do irmão. Encontrou-o em um estado emocional devastador, completamente perdido, falando sobre culpas que carregava há anos, sobre erros que não conseguia perdoar em si mesmo. Naquela noite, Ana Beatriz descobriu que Roberto havia atropelado uma criança 20 anos antes. O acidente não havia sido culpa dele. A criança havia corrido atrás de uma bola e ele não teve como evitar, mas Roberto nunca conseguiu se perdoar. Durante 2 décadas, ele carregou uma culpa que estava literalmente destruindo sua alma. Foi nesse momento que Ana Beatriz compreendeu sua missão. Ela não havia nascido naquela família por acaso. Ela havia vindo especificamente para resgatar seu irmão. Durante as semanas seguintes, ela o acompanhou em um processo profundo de cura emocional e espiritual. Apresentou a ele os ensinamentos de Chico Xavier sobre perdão, sobre a misericórdia divina, sobre como os acidentes fazem parte do aprendizado terreno. Emmanuel revelou que as almas resgatadoras possuem uma sensibilidade especial para perceber o sofrimento oculto dos outros. Elas conseguem enxergar além das máscaras que as pessoas usam no dia a dia. Têm uma intuição muito aguçada para saber exatamente o que dizer e quando dizer. Possuem uma força emocional que lhes permite lidar com situações extremas sem se deixar abalar. E carregam consigo uma luz interior que consegue iluminar até os corações mais escuros. Se você sempre soube quando alguém da sua família estava passando por dificuldades, mesmo quando essa pessoa tentava esconder, se tem uma capacidade natural de estar no lugar certo na hora certa quando alguém precisa de ajuda, se sente uma responsabilidade inexplicável pelo bem-estar emocional e espiritual dos seus familiares, você pode ser uma alma resgatadora. A 4ª revelação fala sobre as almas pagadoras. Emmanuel explicou que essas são espíritos que escolhem nascer em famílias onde existe uma dívida kármica específica que precisa ser quitada. Não se trata de punição, mas de oportunidade de crescimento através do amor e do serviço. Se você sente que tem uma dívida inexplicável com alguém da sua família, se tem uma necessidade profunda de cuidar de uma pessoa específica, você pode ser uma alma pagadora. Carmen sempre soube que sua relação com a mãe era diferente. Desde criança, sentia uma responsabilidade enorme de fazer sua mãe feliz, de cuidar dela, de protegê-la de qualquer sofrimento. Quando a mãe adoeceu com Alzheimer, Carmen não hesitou em deixar sua carreira de lado para se dedicar integralmente aos cuidados. Durante 5 anos, ela cuidou da mãe com uma dedicação que impressionava a todos. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a mãe não a reconhecia, quando tinha episódios de agressividade, Carmen mantinha uma paciência e um amor que pareciam sobrenaturais. Ela sentia que estava cumprindo uma missão sagrada, quitando uma dívida de amor que vinha de muito longe.
Uma noite, durante uma sessão mediúnica especialmente intensa, Emmanuel revelou a Chico Xavier que Carmen havia sido mãe daquela mulher em uma vida anterior. Na encarnação passada, Carmen havia abandonado a filha ainda pequena para seguir um amor impossível, deixando a criança aos cuidados de parentes distantes que não souberam dar o amor e a proteção necessários. A menina cresceu sentindo-se rejeitada e desenvolveu uma profunda ferida emocional que carregou por toda aquela existência. Quando as duas almas se encontraram no plano espiritual entre as encarnações, não houve julgamento ou punição. Houve apenas o reconhecimento mútuo de que existia uma oportunidade preciosa de cura. A alma que havia sido abandonada escolheu ser mãe, e a alma que havia abandonado escolheu ser filha, para que o amor pudesse fluir na direção oposta e a ferida ancestral pudesse ser definitivamente curada. Emmanuel explicou que as almas pagadoras carregam uma marca energética muito específica. Elas sentem uma atração magnética por determinada pessoa da família, uma necessidade quase compulsiva de cuidar, proteger e fazer feliz essa pessoa. Não é obrigação, é amor em sua forma mais pura, buscando expressar-se completamente para equilibrar experiências passadas. O mecanismo espiritual por trás dessa dinâmica é profundamente amoroso. As almas pagadoras recebem, antes de reencarnar, uma capacidade expandida de amar incondicionalmente. Elas conseguem enxergar, além dos defeitos e limitações da personalidade atual da pessoa com quem tem a dívida kármica, conectando-se diretamente com a essência espiritual daquele ser. Se você sempre sentiu que devia algo para alguém da sua família sem saber exatamente o que, se tem uma necessidade inexplicável de cuidar de uma pessoa específica, mesmo quando ela não demonstra gratidão, se sente uma felicidade profunda quando consegue proporcionar bem-estar para essa pessoa, você pode ser uma alma pagadora. Sua missão não é um fardo, é uma oportunidade sagrada de transformar experiências dolorosas do passado em manifestações puras de amor no presente. A quinta e mais rara revelação diz respeito às almas missionárias. Emmanuel revelou que essas são espíritos muito evoluídos que escolhem nascer em famílias aparentemente incompatíveis com sua natureza espiritual para cumprir missões específicas de grande impacto. Se você sempre sentiu que não pertence ao ambiente familiar onde nasceu, se tem interesses e valores completamente diferentes dos seus familiares, se sente que veio ao mundo com uma missão maior que transcende sua família, você pode ser uma alma missionária. Teresa nasceu em uma família extremamente materialista. Os pais eram empresários bem-sucedidos. Os irmãos seguiram carreiras voltadas exclusivamente para o lucro. E toda a dinâmica familiar girava em torno de conquistas materiais e status social. Desde pequena, Teresa sentia-se como um peixe fora d'água. Interessava-se por espiritualidade, sentia uma compaixão profunda pelos menos favorecidos e sonhava em dedicar sua vida a causas humanitárias. Durante anos, Teresa tentou se adaptar às expectativas familiares. Cursou administração para agradar os pais, trabalhou na empresa da família, tentou se interessar pelas conversas sobre negócios e investimentos, mas sentia-se morrendo por dentro. Sua alma clamava por algo completamente diferente, por um propósito que sua família não conseguia compreender nem apoiar. A transformação aconteceu quando Teresa completou 30 anos. Em uma viagem de negócios ao Nordeste, ela visitou uma comunidade carente, onde conheceu o trabalho de uma ONG que cuidava de crianças órfãs. Naquele momento, algo despertou dentro dela com uma força avassaladora. Ela soube com absoluta certeza que aquele era seu lugar no mundo. Quando Teresa comunicou à família sua decisão de deixar tudo para se dedicar ao trabalho social, a reação foi devastadora.
Os pais a acusaram de ingratidão. Os irmãos disseram que ela estava desperdiçando sua vida e, por um tempo, ela foi praticamente excluída do convívio familiar. Mas Teresa sabia que estava seguindo sua verdadeira missão. Emmanuel explicou a Chico Xavier que as almas missionárias frequentemente escolhem nascer em famílias que oferecerão resistência aos seus propósitos espirituais. Isso não é crueldade do destino, é estratégia divina. A resistência familiar força essas almas a desenvolverem uma determinação inabalável, uma independência emocional necessária para cumprir missões que muitas vezes exigem sacrifícios pessoais significativos. Além disso, nascer em famílias estruturadas financeiramente oferece às almas missionárias recursos e oportunidades que elas podem posteriormente canalizar para suas missões humanitárias. Teresa, por exemplo, usou os conhecimentos empresariais adquiridos na família para criar uma das ONGs mais eficientes do país, conseguindo captar recursos e gerenciar projetos de forma profissional. As almas missionárias possuem características muito específicas. Elas têm uma visão de mundo que transcende questões pessoais e familiares, sentem-se chamadas para causas maiores desde muito jovens, possuem uma resistência emocional extraordinária para lidar com incompreensão e críticas, e carregam dentro de si uma luz interior que inspira transformação onde quer que estejam. Se você sempre soube que veio ao mundo para algo maior, se sente que sua família não consegue compreender sua verdadeira natureza, se tem sonhos e aspirações que transcendem conquistas pessoais, você pode ser uma alma missionária. Sua aparente incompatibilidade familiar não é um erro cósmico, é parte do seu processo de preparação para uma missão que impactará muito mais pessoas do que apenas seu círculo familiar. Durante uma das sessões mais emocionantes registradas por Chico Xavier, Emmanuel revelou algo que transformou completamente a compreensão sobre dinâmicas familiares. Ele explicou que, muitas vezes, uma única família pode abrigar diferentes tipos de almas, cada uma cumprindo sua missão específica, criando uma sinfonia complexa de aprendizado e crescimento mútuo. Imagine uma família onde a filha mais velha é uma curadora de linhagem, lutando para quebrar padrões de submissão feminina que se repetem há gerações. O filho do meio é uma alma professora, ensinando através do exemplo como superar vícios e dependências. A filha mais nova é uma alma resgatadora, dedicando-se a salvar o pai de uma depressão profunda que ameaça destruir toda a estrutura familiar. Nessa dinâmica, cada alma está cumprindo seu papel divino, mas também está servindo de apoio e aprendizado para as outras. A curadora de linhagem aprende com a alma professora sobre paciência e persistência. A alma professora desenvolve ainda mais sua sabedoria, observando o trabalho dedicado da alma resgatadora. E todas crescem juntas, criando uma transformação familiar que impacta não apenas a geração atual, mas todas as futuras. Emmanuel revelou que existem também sinais universais que indicam quando uma pessoa descobriu o verdadeiro motivo pelo qual nasceu em sua família. O primeiro sinal é uma sensação profunda de paz interior, mesmo em meio aos conflitos familiares. Quando você compreende sua missão, as críticas e incompreensões deixam de machucá-la profundamente, porque você sabe que está cumprindo um propósito maior. O segundo sinal é o desenvolvimento de uma compaixão genuína por todos os membros da família, incluindo aqueles que antes causavam irritação ou revolta. Você passa a enxergá-los como almas em processo de aprendizado, cada uma lidando com seus próprios desafios evolutivos da melhor forma que consegue no momento. O terceiro sinal é a manifestação de dons espirituais que antes permaneciam dormentes. Muitas pessoas descobrem que possuem intuição aguçada, capacidade de cura através das mãos, sonhos proféticos
ou uma sabedoria interior que a surpreende. Esses dons sempre estiveram lá, mas só se manifestam plenamente quando a pessoa alinha-se com seu propósito familiar. Márcia experimentou essa transformação de forma muito marcante. Durante 40 anos, ela manteve uma relação conflituosa com a mãe, uma mulher extremamente crítica e controladora. Márcia sentia-se sufocada, incompreendida e frequentemente explodia em discussões que deixavam ambas machucadas emocionalmente. Quando Márcia descobriu que era uma alma professora e que sua missão era ensinar a mãe sobre aceitação e amor incondicional, tudo mudou. Ela começou a responder às críticas maternas com gentileza, a oferecer ajuda sem esperar reconhecimento, a demonstrar através de ações que existem formas mais amorosas de se relacionar. A transformação não foi imediata, mas foi profunda. Aos poucos, a mãe de Márcia começou a amolecer suas posturas rígidas. Passou a expressar gratidão, a demonstrar carinho de formas que nunca havia feito antes, e até mesmo a pedir conselhos sobre como lidar melhor com outras pessoas da família. O quarto sinal universal é o desenvolvimento de uma perspectiva temporal expandida. Você deixa de focar apenas nos problemas imediatos e passa a enxergar sua vida familiar como parte de um processo muito maior, que pode envolver várias encarnações e múltiplas oportunidades de crescimento. O quinto sinal é talvez o mais transformador de todos: a capacidade de perdoar completamente, não apenas com a mente, mas com o coração. Quando você compreende que cada membro da sua família está desempenhando exatamente o papel que sua alma precisava para evoluir, o ressentimento se dissolve naturalmente, substituído por uma gratidão profunda e genuína. Emmanuel compartilhou com Chico Xavier uma revelação ainda mais surpreendente sobre as conexões familiares. Ele explicou que antes de cada reencarnação, as almas participam do que ele chamou de conselho familiar cósmico. Nesse encontro no plano espiritual, todas as almas que irão compor uma família se reúnem com seus mentores espirituais para planejar cuidadosamente cada aspecto da experiência terrena que compartilharão. Durante esse conselho, são definidos não apenas os papéis que cada um desempenhará, mas também os momentos específicos em que certas lições serão oferecidas. Aquela discussão que marcou sua adolescência, aquele momento de reconciliação que trouxe cura para toda a família, aquele período de dificuldade financeira que uniu todos em torno de um objetivo comum, tudo isso foi cuidadosamente planejado para proporcionar as experiências exatas que cada alma necessitava. Isso explica por que certas situações familiares parecem ter um timing perfeito, mesmo quando são dolorosas. A morte de um ente querido que força a família a se unir, o nascimento de uma criança especial que desperta a compaixão de todos, a descoberta de uma traição que obriga todos a repensarem seus valores. Esses eventos não são coincidências, são marcos evolutivos acordados previamente entre as almas. Durante uma das comunicações mais tocantes recebidas por Chico Xavier, o espírito André Luiz trouxe o relato de como ele havia observado um desses conselhos familiares cósmicos. Ele descreveu como 5 almas se preparavam para reencarnar juntas, formando uma família que enfrentaria desafios específicos relacionados ao aprendizado sobre perdão e superação. Uma das almas se ofereceu para ser o pai alcoólatra, sabendo que essa experiência lhe permitiria trabalhar questões de autocontrole e responsabilidade que ela não havia conseguido resolver em encarnações anteriores. Outra alma escolheu ser a mãe que desenvolveria depressão, para aprender sobre resistência emocional e fé em momentos de escuridão. A terceira alma, mais experiente, aceitou ser a filha mais velha que cuidaria de todos, desenvolvendo sua capacidade de amor incondicional e serviço desinteressado.
A quarta alma optou por ser o filho rebelde que traria conflitos necessários para que todos aprendessem sobre tolerância e compreensão. E a quinta alma, a mais jovem espiritualmente, escolheu ser a filha caçula que, através de sua inocência e pureza, lembraria a todos sobre a importância de preservar a alegria, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. André Luiz relatou que o mais impressionante era observar como cada alma demonstrava amor genuíno pelas outras ao aceitar desempenhar papéis que poderiam ser incompreendidos ou até mesmo rejeitados durante a experiência terrena. O pai que se tornaria alcoólatra sabia que seria criticado e possivelmente odiado pelos filhos, mas aceitou esse sacrifício porque compreendia que sua condição despertaria na família qualidades de compaixão e força que não se desenvolveriam de outra forma. Essa revelação transforma completamente nossa compreensão sobre relacionamentos familiares difíceis. Aquele parente que sempre criou problemas, que trouxe sofrimento e preocupação para toda a família, pode ter feito o maior sacrifício de amor ao aceitar ser incompreendido durante uma encarnação inteira para proporcionar oportunidades de crescimento para as outras almas. Emmanuel ensinou que existem 3 níveis de compreensão sobre nossa missão familiar. O primeiro nível é a aceitação, quando paramos de lutar contra a nossa realidade familiar e começamos a aceitar as pessoas como elas são. O segundo nível é a compreensão, quando começamos a enxergar os propósitos espirituais por trás dos desafios familiares. O terceiro nível é a gratidão, quando desenvolvemos um reconhecimento genuíno pelo papel que cada pessoa desempenha em nossa evolução. Muitas pessoas ficam presas no primeiro nível durante toda a vida. Conseguem aceitar sua família, manter relacionamentos cordiais, evitar conflitos maiores, mas não avançam para uma compreensão mais profunda. Outras alcançam o segundo nível e começam a perceber os padrões, as lições, os propósitos ocultos, mas ainda lutam para sentir gratidão genuína pelas experiências dolorosas. O terceiro nível é o mais transformador e também o mais desafiador. Sentir gratidão verdadeira pelo pai ausente que nos ensinou sobre autossuficiência, pela mãe superprotetora que nos forçou a desenvolver determinação para conquistar nossa independência, pelo irmão competitivo que nos motivou a descobrir nossos próprios talentos únicos. Essa é uma conquista espiritual que poucos alcançam, mas que transforma completamente a qualidade de vida e os relacionamentos. Chico Xavier compartilhou a história de Dona Sebastiana, uma senhora que frequentava o centro espírita em Pedro Leopoldo. Ela havia criado 7 filhos sozinha, depois que o marido a abandonou, enfrentando dificuldades financeiras extremas e preconceito social. Durante décadas, ela carregou mágoa e revolta contra o ex-marido, considerando-o o responsável por todo o sofrimento da família. Aos 70 anos, durante uma sessão mediúnica, Dona Sebastiana recebeu uma mensagem do próprio ex-marido, já desencarnado. Ele explicou que havia aceito desempenhar o papel do pai ausente, porque sabia que sua presença na família impediria que ela desenvolvesse a força interior extraordinária que possuía. Se ele tivesse permanecido, ela teria se mantido dependente, sem descobrir sua capacidade de liderança, sua habilidade para superar obstáculos, sua força para criar filhos íntegros e bem-sucedidos. O Espírito revelou que observava a família constantemente do plano espiritual, torcendo por cada conquista, sofrendo com cada dificuldade, mas sabendo que sua ausência física era necessária para que todos, especialmente ela, descobrissem potenciais que permaneceriam dormentes se ele estivesse presente. Ele pediu perdão pela dor causada, mas também expressou orgulho pela mulher forte e sábia que ela havia se tornado. Essa comunicação transformou completamente a perspectiva de Dona Sebastiana.
Ela compreendeu que havia sido escolhida para uma missão de força e liderança que exigia circunstâncias específicas para se manifestar. Seus filhos precisavam de uma mãe guerreira, não de uma mulher acomodada, e ela só descobriu essa guerreira interior porque foi forçada pelas circunstâncias a encontrá-la. Emmanuel explicou que muitas vezes as situações familiares mais dolorosas são também as mais sagradas, porque oferecem oportunidades de crescimento que não existiriam em ambientes completamente harmoniosos. Uma família onde todos concordam sempre, onde não há conflitos nem desafios, pode ser confortável, mas oferece poucas oportunidades para o desenvolvimento de virtudes como paciência, tolerância, perdão, compaixão e força interior. Por isso, as almas mais corajosas frequentemente escolhem famílias complexas, com dinâmicas desafiadoras, porque sabem que é através da fricção que o diamante é lapidado. Cada conflito superado com amor, cada mágoa transformada em compreensão, cada momento de perdão genuíno representa um salto evolutivo que pode levar décadas ou até mesmo várias encarnações para ser alcançado de outras formas. Existe também uma revelação específica sobre irmãos que Emmanuel compartilhou com Chico Xavier. Ele explicou que as almas que escolhem ser irmãos geralmente têm conexões muito antigas e profundas. Podem ter sido amigos íntimos em outras vidas, companheiros de jornada espiritual, ou até mesmo ter compartilhado experiências traumáticas que criaram laços indissolúveis. A rivalidade entre irmãos, tão comum nas famílias, frequentemente reflete a necessidade de cada alma desenvolver sua individualidade e descobrir seus próprios talentos únicos. Quando duas almas muito conectadas encarnam como irmãos, existe o risco de uma se apoiar excessivamente na outra, impedindo o crescimento individual. A competição saudável, os pequenos conflitos, as diferenças de personalidade servem para garantir que cada uma desenvolva sua própria identidade e potencial. Roberto e Fernando eram irmãos que viviam em constante competição desde a infância. Competiam nas notas da escola, nos esportes, na atenção dos pais e, mais tarde, na carreira profissional. Essa rivalidade causava sofrimento para toda a família e criava um distanciamento entre eles que parecia impossível de superar. A compreensão veio quando Roberto, já adulto, passou por uma experiência de quase morte em um acidente de carro. Durante os momentos em que esteve clinicamente morto, ele teve uma visão clara de várias vidas passadas que havia compartilhado com Fernando. Viu que em 3 encarnações consecutivas, eles haviam sido parceiros inseparáveis, mas essa proximidade excessiva havia impedido que cada um desenvolvesse plenamente suas capacidades individuais. Na vida atual, eles haviam acordado experimentar uma dinâmica de competição saudável, que forçaria cada um a descobrir e desenvolver seus próprios talentos únicos. Roberto percebeu que sua habilidade para a liderança só se desenvolveu porque precisava se destacar em relação ao irmão. Fernando, por sua vez, descobriu sua criatividade artística justamente tentando encontrar um campo onde pudesse brilhar independentemente das conquistas do irmão. Quando Roberto compartilhou essa revelação com Fernando, ambos compreenderam que sua rivalidade havia sido, na verdade, um mecanismo de amor, destinado a promover o crescimento individual de cada um. Eles conseguiram manter suas personalidades distintas e seus caminhos únicos, mas agora podiam celebrar as conquistas um do outro sem sentir que isso diminuía seus próprios méritos. Essa compreensão sobre as dinâmicas entre irmãos se estende também para outros relacionamentos familiares complexos. Sogras que parecem interferir demais podem estar cumprindo a missão de ensinar sobre estabelecimento de limites saudáveis. Cunhados que criam conflitos podem estar oferecendo oportunidades para o desenvolvimento da diplomacia e da paciência. Cada pessoa que entra na nossa constelação familiar, seja por nascimento ou casamento,
traz consigo lições específicas e oportunidades de crescimento que nossa alma reconheceu como necessárias. A revelação final e mais profunda que Emmanuel compartilhou com Chico Xavier diz respeito ao momento em que uma pessoa descobre completamente por que nasceu em sua família específica. Esse momento de iluminação não acontece através do intelecto apenas, mas através de uma experiência emocional e espiritual profunda que transforma permanentemente a forma como vemos nossa vida e nossos relacionamentos. Esse momento de revelação total geralmente acontece durante períodos de grande transformação ou crise familiar. Pode ser durante a doença de um ente querido, no momento de uma reconciliação importante, ou até mesmo após a morte de alguém significativo. É como se um véu fosse removido dos seus olhos e você pudesse finalmente enxergar o design perfeito por trás de todas as experiências que viveu. Quando essa compreensão chega, 3 transformações acontecem simultaneamente. Primeiro, você desenvolve uma paz profunda em relação ao seu passado familiar. Todas as mágoas, ressentimentos e incompreensões se dissolvem porque você percebe que cada experiência foi exatamente o que sua alma precisava para evoluir. Segundo, você passa a enxergar cada membro da sua família com os olhos da alma, reconhecendo o amor por trás de cada papel desempenhado, mesmo os mais difíceis. Terceiro, você desperta para a sua missão presente e futura, compreendendo como usar tudo o que aprendeu na família para servir a propósitos maiores. Emmanuel ensinou que quando uma pessoa alcança essa compreensão total, ela se torna um canal de cura para toda a linhagem familiar. Sua transformação interior cria ondas de energia positiva que se espalham para trás e para frente no tempo, curando feridas ancestrais e abençoando as gerações futuras. Ela se torna uma ponte entre o céu e a terra dentro da sua própria família. Maria do Carmo viveu essa experiência de forma extraordinária. Aos 55 anos, após décadas cuidando da mãe com Alzheimer, ela finalmente compreendeu que havia nascido naquela família para ser um instrumento de cura ancestral. Percebeu que sua mãe carregava traumas de abandono que vinham de várias gerações e que seu amor incondicional e cuidado dedicado estavam curando não apenas sua mãe, mas toda a linhagem feminina da família. No momento dessa revelação, Maria do Carmo sentiu uma energia de amor tão intensa que começou a chorar de gratidão. Ela compreendeu que cada noite mal dormida cuidando da mãe, cada momento de paciência com a doença, cada gesto de carinho havia sido um ato de cura cósmica. Sua mãe, mesmo sem conseguir mais se comunicar verbalmente, sorriu para ela naquele momento com uma lucidez que não demonstrava há anos, como se sua alma estivesse agradecendo pelo trabalho de cura que estava sendo realizado. A partir daquele dia, Maria do Carmo percebeu mudanças em toda a família. Suas filhas se tornaram mais carinhosas e presentes, seus irmãos começaram a se comunicar melhor, e até mesmo seus netos pareciam mais equilibrados emocionalmente. A cura que ela havia promovido através do amor incondicional se irradiou para todos os membros da família, criando um novo padrão de relacionamento baseado na compreensão e na compaixão. Emmanuel revelou que esse é o objetivo final de toda a experiência familiar: transformar cada pessoa em um agente de cura e evolução. Quando você descobre por que nasceu na sua família, você não apenas se liberta dos padrões negativos do passado, mas se torna capaz de criar padrões positivos que influenciarão todas as suas relações futuras. Essa transformação não beneficia apenas você e sua família atual. Ela prepara sua alma para missões ainda maiores em futuras encarnações. Desenvolve virtudes que você levará para sempre e contribui para a elevação espiritual de toda a humanidade. Cada família curada, através da compreensão e do amor incondicional, representa um passo a mais na direção de um mundo mais harmonioso e evoluído.
Chico Xavier sempre enfatizava que essas revelações não devem ser apenas conhecimento intelectual, mas inspiração para a ação transformadora. Saber por que você nasceu na sua família é apenas o primeiro passo. O segundo passo é usar essa compreensão para curar suas relações, perdoar completamente o passado e se tornar um exemplo vivo de amor incondicional. O terceiro passo é expandir esse amor para além da família, levando as virtudes desenvolvidas no ambiente familiar para todos os seus relacionamentos e atividades. A paciência que você aprendeu com um pai difícil pode ser usada para ajudar colegas de trabalho. A compaixão que desenvolveu com um irmão problemático pode ser oferecida a estranhos que cruzam seu caminho. A força interior que descobriu superando crises familiares pode inspirar outras pessoas que enfrentam desafios similares. Emmanuel ensinou que quando uma pessoa compreende verdadeiramente sua missão familiar, ela se torna uma luz no mundo. Sua presença traz paz aos ambientes, suas palavras oferecem conforto aos corações aflitos e suas ações demonstram que é possível transformar qualquer situação através do amor. Ela se torna um exemplo vivo de que não somos vítimas das circunstâncias, mas almas poderosas, capazes de transformar qualquer experiência em oportunidade de crescimento. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está pronta para essa revelação transformadora. Observe sua família com novos olhos. Procure os propósitos ocultos por trás das experiências que viveu. Reconheça o amor que se esconde por trás dos papéis mais difíceis que alguns membros desempenharam. E, principalmente, abra seu coração para a gratidão genuína por cada pessoa que contribuiu para fazer de você quem você é hoje. Lembre-se de que você não nasceu na sua família por acaso. Cada pessoa, cada experiência, cada momento de alegria e cada momento de dor foram cuidadosamente orquestrados para oferecer exatamente as oportunidades de crescimento que sua alma necessitava. Quando você aceita isso completamente, quando você abraça sua história familiar com gratidão total, você se liberta do passado e se torna livre para criar um futuro extraordinário. Sua família foi seu primeiro laboratório de amor, seu primeiro campo de treinamento para a vida, sua primeira oportunidade de praticar virtudes como paciência, perdão, compaixão e serviço desinteressado. Agora que você compreende isso, pode usar tudo o que aprendeu para ser uma força de transformação positiva no mundo, espalhando luz e amor por onde quer que vá e honrando o propósito sagrado que trouxe você até aqui.